Olá, eu sou Wagner, estou falando aqui da cidade de Vila Velha, estado do Espírito Santo, Brasil, América do Sul, planeta Terra. Queria fazer esse vídeo há muito tempo, cheguei a fazer um vídeo há alguns meses, mas não editei, não publiquei. Mas agora criar coragem. Hoje é um dia diferente para mim. É um dia... Depois eu vou explicar porquê. Mas vamos ao conteúdo do vídeo. Eu queria falar um versículo do Salmo 91, que é o versículo do meu pai, né? O Salmo do meu pai, como eu costumo pensar. Não dizer, pensar. Mas vou explicar primeiro o porquê, depois eu faço a referência ao Salmo. Quando eu era menino, eu morava no interior do estado, lá no município de Nova Venécia, em Cedrolândia. Nós morávamos do lado de uma outra família e tinha uma cerca baixa que separava os dois quintais. E certo dia, não lembro se era manhã ou tarde, certo dia meu pai conversava ali com o morador da outra casa ali, o vizinho, ali naquela cerca. E eu cheguei e fiquei do lado dele, né, ouvindo a conversa e tal. E como estava fazendo sol, eu fiquei na sombra, meu pai coladinho nele, e ele percebeu. Hoje eu fico imaginando ele fazendo sinal, né, pro vizinho, porque eu não tinha percebido, mas ele percebeu que eu estava na sombra dele. Aí ele dava um passo para trás e eu ficava no sol. Então eu dava um passo atrás também para continuar na sombra. Daí ele dava um passo à frente e me deixava no sol. Aí eu dava um passo à frente e ficava na sombra dele. E depois de fazer isso umas 2 ou 3 vezes, ele falou comigo: filho ou filhinho, não lembro bem. Eu era muito novo, devia ter uns 5 anos. De 4 para 5 anos. Filhinho, você quer ficar na sombra ou você quer ficar na sombra do pai? Aí eu entendi que ele estava me trollando, que ele estava brincando comigo. Até então não tinha percebido. Bom, dito isso, vamos ao Salmo 91. Lá no Salmo 91 está assim escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Ou descansa a sombra do Onipotente. Eu prefiro essa versão descansa, ao invés de descansará, por questões técnicas, né, de tradução, que eu não vou falar aqui, senão vai ficar muito monótono. Mas descansa é melhor do que descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa a sombra do Onipotente. E eu falo que esse é o salmo do meu pai, porque foi isso que eu fiz aquele dia lá no quintal, quando eu estava na sombra dele. Quando ele me fez a pergunta se eu queria ficar na sombra ou na sombra do pai, ele sabia a resposta, porque era um quintal enorme, tinha árvores, tinha a casa que eu podia recorrer, enfim. Sombra no quintal não faltava, mas eu não queria qualquer sombra. Eu queria a sombra dele, eu queria estar perto dele, que é o que o Salmo sugere. Para você descansar a sombra do Onipotente, você tem que estar perto dele, você tem que habitar no esconderijo do Altíssimo, que no caso do judeu é o templo. Esse salmo está incentivando o judeu a frequentar o templo, que é o esconderijo do Altíssimo. E lá onde o Altíssimo habita, ou habitava, então ele descansaria a sombra do Onipotente. E era isso, a lógica com meu pai era a mesma. Eu queria me esconder na sombra dele, à sombra dele. E eu digo que esse dia para mim é especial. Hoje é 18 de janeiro de 2024. Há exatos um ano eu recebi uma ligação
da mãe da minha irmã caçula, a segunda esposa do meu pai. Recebi uma ligação dela, dando conta de que meu pai havia infartado. Então hoje faz um ano que meu pai, aos 67 anos de idade, ele faleceu lá em Vila Pavão, no norte do estado. Há 9 dias de fazer 68 anos. Ele ia fazer 68 anos no dia 27 de janeiro. E no dia 18, então ele infartou, foi dirigindo até a unidade de saúde lá em Vila Pavão, mas não resistiu. Pediu ajuda, mas não resistiu. O nome do meu pai era José. Amanhã faz um ano que nós sepultamos ele, lá em Guararema, né? Outro lugar onde nós moramos, vivi a minha infância, do lado de Cedrolândia, também no município de Nova Venécia. Amanhã faz um ano que nós o sepultamos, no dia do aniversário de 4 anos do José, meu filho mais novo. Então amanhã o meu José vai fazer 5 anos de nascido, e o meu outro José, 1 ano de sepultamento. Então eu queria fazer esse vídeo em memória dele, em homenagem a ele. E é difícil. Eu ainda não acostumei com a ideia. Há coisas ainda para serem resolvidas, coisas que ficaram dele. E honestamente, eu sinto que quando eu resolver essas coisas, vai ser como admitir definitivamente que ele se foi mesmo. Então é doloroso, mas tem que tocar, tem que seguir. A vida não pode parar, a gente tem que ir à frente, tem que continuar, e é isso que eu pretendo fazer. Eu tinha planejado fazer um vídeo bonito, tela azul, etc, mas não rolou. O que importa mesmo é lembrar do meu pai, que com certeza não foi perfeito, mas era meu herói. Esse é o conteúdo do vídeo. Espero fazer outros, quem sabe. Até a próxima.